Hoje, quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é responsável por um filho, por um neto, por uma pessoa, de um modo geral, nós temos a preocupação de deixar para eles coisas boas, né? Como diz, né, o ditado popular, deixar os filhos bem encaminhados na vida. Muitos pais não têm recursos financeiros para deixar uma herança bacana, uma propriedade legal para o seu filho, para a sua filha, mas alguns que não têm estes recursos, eles se esforçam para deixarem estudo para os filhos. Alguns chegam até a dizer: olha, a única coisa que eu vou deixar para o meu filho, para a minha filha, é o estudo. E aí fazem das tripas coração para que os seus filhos tenham uma boa formação, para que os seus filhos fiquem com uma profissão, para que os seus filhos fiquem encaminhados, né, na vida. Ora, tanto os estudos quanto uma boa herança pode mudar para melhor a vida do filho e da filha. Sim, pode mudar para melhor. Coisa legal é você poder deixar uma herança material, financeira para o seu herdeiro. Que coisa legal, que coisa bacana. Que coisa legal é você poder um dia deitar, né, na sua cama e colocar a cabeça sobre o seu travesseiro e dizer assim: os meus filhos terminaram a universidade, têm curso superior, estão trabalhando, cuidando das suas próprias vidas. Isso é espetacular, isso é bacana demais. Mas, meus amados irmãos, meus amigos, existe uma herança, existe um legado que faz toda a diferença na vida dos seus filhos. Sim, existe algo que sobrepuja todas as outras heranças. Existe algo que sobrepuja todos os outros legados. Existe algo muito, muito importante. Trata-se da formação espiritual do seu filho. Trata-se da formação da índole, do caráter da criança. E é sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês um versículo da Bíblia. Nesse mês considerado o mês da criança. Um versículo da Bíblia, eu vou utilizar aqui agora para você ver como uma avó, como uma mãe influenciou na vida espiritual do seu filho, do seu neto. Algo esplêndido. Esse texto é muito nítido, é muito claro. E eu tenho dito, quando eu uso textos assim, eu digo: a gente não precisa nem se esforçar muito para entender, porque está muito claro. Trata-se da segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha só o que é que Paulo diz lá. Também recordo a fé sincera que há em ti. Aí ele diz que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Amém, e louvado seja para todo sempre o nome excelso de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Faço aqui algumas observações interessantes nesse texto. Veja só. Fé sincera. O apóstolo Paulo usa essa expressão aqui. Lembro-me, recordo-me da fé sincera. Essa colocação nos faz entender que pode haver fé não sincera. Esta colocação nos leva a entender, fica subentendido, que existe falsa fé, fé duvidosa, já que ele destaca com
tamanha propriedade a fé sincera. Fé não fingida. Fé de verdade. Mas eu não quero entrar aqui no viés da fé que não é sincera, da fé que não é verdadeira, da fé que não é concreta, na fé que não é no objeto esperado que seja. Eu só quero que você entenda que a sua fé precisa ser sincera. A fé pode ser transmitida do pai para o filho e daquele filho para o seu filho e gerações seguintes. Ora, parece-me que a fé que habitou na avó de Timóteo habitou também na sua mãe e agora habita nele. E nós não sabemos se se o jovem Timóteo foi casado, se casou, se teve filhos, né? Eu não me lembro aqui se tem algum texto que fala isso. Mas se teve, provavelmente aquele filho recebeu como herança a fé da sua bisavó. Sim, por causa da fé sincera. A fé, embora seja individual, a fé, embora sendo pessoal, intransferível a fé, não resta dúvidas que os pais podem sim influenciar na vida espiritual dos filhos. Os pais podem sim influenciar na fé dos seus filhos ou na falta de fé dos seus filhos, né? Isso é sem sombras de dúvidas, né? Então, via de regra, o pai, a mãe, influencia na vida espiritual dos seus filhos. Há exceções, é óbvio que há exceções, mas a regra, não tem dúvida que influencia sim. Como eu disse, embora a fé seja algo pessoal, seja algo intransferível, seja algo da própria pessoa, né? Mas ela pode influenciar sim. Desde pequeno, desde a tenra idade, o jovem Timóteo via na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice exemplo de obediência a Deus. Ele olhava para a sua avó e pensava e dizia, é muito óbvio, está implícito aqui nesse texto: puxa, minha avó é uma mulher de fé, ela acredita em Deus. Puxa, minha mãe é uma mulher de fé, ela acredita em Deus. Isso ele aprendeu desde os seus primeiros passos. Isso ele aprendeu desde a sua primeira infância. Estava isto muito nítido na mente de Timóteo. Desde pequeno, Timóteo sabia, Timóteo via atitudes de fé na sua avó e na sua mãe. Lóide e Eunice também foram exemplo de graça. Sim, exemplo de graça. E esta graça não está ligada em elegância, né? Graciosa, elegância ou simpatia. Não. Esta graça está ligada ao compartilhar algo que graciosamente foi recebido. Uma vez alcançadas pela graça, compartilharam graça ao filho e ao neto. Ao neto e ao filho. Lóide e Eunice, de igual modo, também foram exemplo de misericórdia. Como tenho dito, misericórdia não está ligado a ter pena, a ter dozinha da pessoa, a ter peninha da pessoa. Não. A misericórdia é a ação em ajudar alguém. A misericórdia é o estender a mão e fazer alguma coisa útil para alguém.
Misericórdia é ver a pessoa em uma situação e não simplesmente ficar com pena, mas se compadecer dela, fazendo algo para ajudá-la. Algo que de preferência mude para melhor a vida daquela pessoa. Algo que de preferência faça a diferença na vida da pessoa. Graça e misericórdia, escute, porque isso aqui é muito sério, mas muito sério mesmo. Graça e misericórdia, a fonte é Deus. Obediência é uma competência nossa. É por isso que graça e misericórdia são inesgotáveis. E é por esta razão que a obediência ela é cheia de altos e baixos, porque depende de nós individualmente. A obediência é falível, enquanto a graça e a misericórdia são infalíveis. A obediência é falha, enquanto a graça e a misericórdia não têm falhas. Tudo isso por causa da fonte. Deus é a fonte de toda graça e de toda misericórdia. E compete a nós a obediência. Por isso, muitas vezes, não somos obedientes. Por isso, muitas vezes, a obediência deixa a desejar. Além destas muitas aplicações práticas que nós já fizemos aqui e que você certamente já tirou para a sua vida, eu preciso fazer algumas pontuações práticas. Eu quero fazer pelo menos 4, rapidamente, para você entender direitinho o que nós estamos querendo transmitir através desse texto sagrado. Primeira aplicação prática, trocando em miúdos aqui para nós hoje. Eu preciso ser exemplo de obediência a Deus para o meu próprio bem e para o bem daqueles que me têm como espelho. Eu vou repetir a frase. Eu preciso ser obediente a Deus para o meu próprio bem e para o bem daqueles que me têm como espelho. Para o bem daqueles que se espelham em mim, para o bem daqueles que me ouvem, para o bem daqueles que convivem comigo. Eu preciso ser obediente a Deus, é uma necessidade minha. Por isso, meu amado irmão, meu amigo, é uma necessidade nossa sermos obedientes a Deus. Nós precisamos disso. Não é Deus que precisa da nossa obediência. Somos nós que precisamos obedecê-lo. Eu sendo obediente ou não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Embora o Espírito Santo de Deus fica triste quando a gente desobedece. Mas isso não vai mudar o caráter de Deus. Isso não vai mudar a personalidade de Deus. Então, eu preciso ser obediente. Eu preciso ser exemplo de obediência. Para o meu próprio bem e para o bem daqueles que se espelham em mim. No caso, em primeiríssimo lugar, os meus próprios filhos. Segunda aplicação prática desse texto sagrado. Eu preciso ser exemplo de graça. Sim, eu preciso que as pessoas vejam em mim a graça que emana do próprio Jesus Cristo. Isso normalmente ocorre, meus amados irmãos, quando eu uso de misericórdia para alguém que não merece misericórdia. Então vem a terceira aplicação prática desse texto sagrado, que é: eu preciso ser exemplo de misericórdia. A misericórdia é a ação da graça. Sim, a misericórdia é a ação da graça. É fazer por alguém algo que aquele alguém não merecia. Sim,
Eu preciso ser esse exemplo. Eu preciso ser esse exemplo. Né? E se eu faço alguma coisa por alguém para receber méritos, para receber créditos, para receber reconhecimentos, então isso não procede de Deus, procede de mim mesmo. Mas se eu sou misericordioso, praticando a graça por alguém que não vai me trazer benefício nenhum em troca daquilo, então eu o faço para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, é simples, muito simples, muito simples. Nós precisamos ser misericordiosos e graciosos com as pessoas as quais nós sabemos que não podem retribuir aquilo que nós estamos fazendo. Ora, aí alguém perguntaria, e para aquelas pessoas que podem fazer algo a nosso favor? Nesse caso, você faz, mas sem esperar receber nada em troca, mesmo que a pessoa possa lhe fazer algum favor. E isso é ser exemplo de graça e de misericórdia. Obediência total e plena a Jesus Cristo, nosso Senhor. E por fim, como aplicação prática, quarta aplicação prática, para a graça e misericórdia de Jesus serem manifestadas em mim, é preciso que eu seja obediente incondicionalmente à pessoa bendita de Jesus Cristo, mais do que a mim mesmo. Sim. E eu concluo dizendo assim, né? E talvez você, se você for acompanhar as nossas mensagens aí nos nossos canais, talvez você vai encontrar essa frase que eu vou dizer aqui agora, ou se você não encontrar nos canais, você vai lembrar de alguma mensagem pregada no púlpito aqui, que nós já falamos isso alguma vez. Escute, olha, preste atenção para você ter uma ideia. A parte mais difícil de ser crente é deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Jesus Cristo. A parte mais difícil de ser cristão é negar-se a si mesmo para fazer a vontade do seu Senhor. A parte mais complicada de ser um cristão é negar a si mesmo para seguir a Jesus Cristo. Ou seja, obediência incondicional. Obediência incondicional. Então, eu preciso obedecer a Jesus mais do que aos meus próprios caprichos. Eu preciso fazer mais a vontade de Jesus do que a minha própria vontade. Até mesmo porque a minha própria vontade, a vontade do Marcílio, gente, carne e osso, pecador, nem sempre é a vontade boa, agradável e perfeita de Cristo. Então, eu como cristão, seguidor de Jesus, eu tenho que ter consciência que vai ter momentos em que eu vou precisar deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do meu Senhor. Então, eu vou terminar sendo um exemplo de obediência a Deus, de graça e de misericórdia. E isso vai ser muito legal, isso está sendo muito legal e continuará sendo muito legal para mim mesmo e para as pessoas que me cercam. Você tomando a atitude de ser obediente incondicionalmente a Jesus Cristo, vai ser legal para você e vai ser legal para as pessoas que se espelham em você. Então, nós precisamos ser bons exemplos de obediência a Jesus Cristo, de graça e de misericórdia. Assim, como Lloyd e Eunice foram um exemplo de obediência a Deus e de graça e misericórdia para com o seu neto e filho, o Timóteo. O que nós estamos esperando, meus amados irmãos? Nós estamos esperando o que mais? Para sermos exemplo de obediência, graça e misericórdia. O que está faltando ainda em nós? O que está faltando ainda em mim?
As pessoas, ao olharem para mim, elas veem em mim exemplo de graça e de misericórdia? As pessoas, ao olharem para mim, elas verem que o Marcílio é obediente a Jesus, custe o que custar? Que o Marcílio estende a mão até para quem o rejeita? Que o Marcílio é exemplo de graça até para aqueles que não merecem graça? O que está faltando, meus amados irmãos, afinal de contas, para nós sermos esse exemplo? Nós ficaremos na história. Alguém vai registrar quando nós passarmos deste mundo para o outro, quando nós deixarmos esse mundo. Alguém vai testemunhar a nosso favor. Como Paulo testemunhou aqui de Lloyd e Eunice. Alguém vai dizer, olha, Marcílio tinha fé. Passou essa fé para o seu filho. E agora o seu filho está passando para seus filhos. Ó Deus, tens misericórdia de mim. Ó Deus, tens misericórdia de nós. Tens piedade de nós. Porque nós precisamos ser exemplo de obediência, graça e misericórdia a partir do nosso próprio lar. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar por amor do seu próprio nome.